E galera, finalmente saiu o filme Deadpool e Wolverine, um filme muito aguardado pelos fãs da Marvel, principalmente os fãs raízes, né? Depois de tanto tempo de espera, depois de tantos filmes e séries ruins da Marvel, né? Depois do Ultimato, a Marvel lançou vários filmes e séries ruins que decepcionaram muitos fãs. E agora veio esse filme que foi muito bom, tem um balanço positivo. E agora nós vamos analisar cada ponto e explicar para vocês o que a gente achou. O filme tem um balanço muito positivo, na minha opinião, mas isso porque ele se destaca entre os outros filmes da Marvel, porque a fase 4 ela realmente não foi muito boa. Os filmes, as séries que passaram, elas não foram emblemáticas, eu acho que elas perderam bastante da essência da Marvel. A Marvel tentou se reinventar e não deu muito certo. E quando eu assisti esse filme, eu tive uma sensação muito boa, como se fosse na época da fase 3, da fase 2 da Marvel, de filme de quadrinho mesmo, de filme de herói. As roupas, a coloração, todo o cenário, toda a estética do filme é muito bonita e ela casa muito bem com o universo dos quadrinhos. Bom, como é um filme do Deadpool, é claro que não poderia faltar as piadas dele, né? Então o filme entrega muitas piadas e na maioria das vezes as piadas são bem feitas, principalmente no começo do filme, com aquela arte do Deadpool de quebrar a quarta parede, naquela essência mesmo, sabe? Igual teve no primeiro filme, no segundo, nos quadrinhos. Então teve sim essa parte do Deadpool e são piadas muito bem construídas e bem feitas também. E complementando aqui que, assim, quem tá com receio de que a Disney que pegou o Deadpool agora as piadas estão mais leves, as piadas não estão mais leves. As piadas, elas são a mesma tonada, o mesmo humor, assim, dos primeiros dois filmes. Então, assim, o Deadpool não teve descaracterização nenhuma nesse aspecto. Bom, além das piadas, outra coisa que não poderia faltar em um filme que tem o Deadpool e o Wolverine é a violência. E esse filme entrega muita violência, assim como a gente esperava. E é outro fator positivo também, porque talvez você achasse que a Disney ia tirar, né, alguma parte de violência, diminuir, mas não. Esse filme entregou bastante violência, sim, assim como nos outros dois filmes anteriores do Deadpool. Um outro ponto que eu queria destacar que é muito bacana, você pode ver no cinema, você vai perceber isso. As cenas de luta, elas são muito legais. Eu não sei quem foi o diretor de arte, quem foi o responsável por essa parte, mas eu achei que as cenas de luta, elas estão muito melhores, assim, no quesito que a gente vinha vendo na fase 4, e até mesmo na fase 2 e fase 3 da Marvel mesmo, naquele plantel original. Eu achava que as cenas de luta da Marvel sempre foram muito plásticas, assim, às vezes muito até de action figures. Nesse filme, as cenas elas têm uma ferocidade, uma agressividade um pouco maior. E não só isso, os efeitos que eles usam para dar a sensação de força, de velocidade, são incríveis. As angulações de câmera que eles colocam, que eles fazem, por exemplo, tem uma cena que eles colocam por baixo assim a cena para dar uma sensação de velocidade maior pro Wolverine. Eu achei isso muito legal. Assim como o áudio também, todos esses fatores contribuem muito para dar uma cena de luta muito mais interessante. Só para efeito de comparação, no filme do Superman, se você analisar as cenas de luta, elas têm um impacto muito maior. Vamos dizer assim que o Superman tem mais ou menos a mesma força do Thor. As cenas de luta do Thor, elas são bem action figures mesmo assim. Elas são muito parecidas com as cenas de luta do Capitão América. As cenas do Superman têm algumas características que deixam ela mais interessante. Por exemplo, quando eles se socam, o Zod e o Superman no primeiro filme, tem alguns impactos de ar que você fala, poxa vida, isso aí é muito forte, os caras estão em outro nível mesmo. Eu tô falando desse tipo de detalhe que é acrescentado aqui, que você vai ver nas cenas de luta do filme, que deixam elas muito mais legais e realistas. As cenas de luta também utilizam muito o cenário da batalha a seu favor. E isso dá uma sensação de força ainda maior, né? Porque eles utilizam muito bem com quebrando paredes, carros, e isso aumenta ainda mais essa sensação da velocidade, da força dos personagens. Nenhum cenário é por acaso. Então eles contribuem muito para a batalha, assim, eles usam o cenário, então o que torna cada luta única, assim, não é um quadro, uma pintura atrás, que é só estética. Realmente eles utilizam o cenário em tudo. Então tem cena de luta em carro, cena de luta em deserto, e eles realmente utilizam vamos dizer assim, o mapa, né? O design do mapa. Outro elemento que o filme traz é o fanservice também. E esse fanservice é muito bom, principalmente pro nerd, assim, raiz, o fã mesmo da Marvel, de HQ, dos filmes anteriores. Vai gostar bastante do filme, porque ele traz vários elementos e cenas, assim, personagens de outros filmes, de outras de HQs diferenciadas, que deixa muito legal o filme e dá uma sensação
nostalgia também muito grande. Então tem personagens que aparecem lá que a gente nem imagina, eles são homenageados de uma forma bem legal. Eles aparecem, assim, o Deadpool fica impressionado, ele tem aquele papel de quebrar a quarta parede e de se impressionar como fã, como a gente que tá no cinema, ao ver aqueles personagens de novo nas telonas. O filme também, de forma muito inteligente, ele reverencia outras versões do Wolverine dos quadrinhos, usando o próprio Hugh Jackman mesmo. E é uma cena muito engraçada, é uma cena assim que é ouro, assim, é uma das melhores cenas do filme, que você vê diversos Wolverines, o quanto que o personagem evoluiu, o quanto que o personagem já se mudou. E todas as versões, elas têm uma personalidade própria, assim, que acabam enfrentando o Deadpool, e o Deadpool fica cada vez mais espantado com a agressividade do Wolverine em cada uma delas, até que ele chega no Wolverine do filme mesmo. Mas assim, essa cena é ouro, vale muito a pena e precisou só de um ator para reverenciar diversas versões, o que eu achei incrível. E que mais pra frente eu espero que eles consigam trazer essas versões para dentro dos filmes de novo, né? Vale ressaltar também as músicas que o filme utiliza. São músicas conhecidas, então, na maioria das cenas, não são músicas próprias, criadas para o filme. Então, são músicas que a maioria das pessoas já escutou, conhece, famosas mesmo. E a forma como são utilizadas nas cenas, principalmente nas cenas de violência, deixa tudo mais divertido, engraçado, da maneira Deadpool mesmo, junto com a violência toda, é muito legal. É uma característica do Deadpool, né? Utilizar, dos outros filmes também utilizou outras músicas famosas, e nesse filme também trouxe esse elemento que deixou muito bom. Como são músicas muito famosas, elas têm um papel fundamental de estabelecer uma outra camada de comunicação com o espectador. Por exemplo, em momentos muito alegres, assim, a música, normalmente a letra dela encaixa perfeitamente no momento que o Deadpool tá vivenciando. E aí, para quem sabe quais são essas músicas, até pela própria melodia da música mesmo, né? E pela letra dela, é um outro parâmetro de comunicação que você tem no filme, que é uma linguagem ali, talvez uma linguagem não verbal, seria uma linguagem musical que ajuda a complementar ainda mais a cena. Agora a gente vai para as críticas do filme também. Eu confesso que eu saí do cinema um pouco decepcionado, um pouco sentindo que faltava algo mais ali naquele filme, até pela maneira que ele se vendeu e ele entregou outra coisa, mas eu vou pontuar algumas coisas aqui que eu acho importante ressaltar do filme do Deadpool e Wolverine. Se você é um cara que curte muita comédia mesmo, você vai pirar no filme e vai gostar muito. É claro, vai ter gente que vai falar, nossa, mas é um filme do Deadpool, é óbvio que tem que ter comédia. Porém, eu acho que essa comédia, muitas vezes, ela se passa um pouco e o filme perde toda a seriedade dele. Eu não vejo problema nenhum do filme do Deadpool sozinho ter isso. Mas como a gente acrescenta o Wolverine, fazendo um collab com o personagem do Deadpool, eu acho importante que, nos momentos um pouco mais sérios, o filme se propõe a ser um pouco sério. Em algumas cenas que foram bem especiais, assim, que o Wolverine estava começando a demonstrar um pouco mais de seriedade, mostrar um pouco mais do passado dele, ou sei lá, em algum momento de redenção, vinha alguma piada e, tipo assim, desmontava todo o clima que tinha sido construído. E isso eu acho que, tipo assim, em um certo ponto é legal, mas nesse filme eu acho que não casou. Eu acho que o humor, do começo pro meio, ele é muito bom, mas depois ele começa a se perder, ele começa a ficar muito pesado e carregado, assim. E tem uma coisa que eu venho notando nos filmes de super-herói cada vez mais, nos filmes de super-heróis como em geral, assim. Eles têm vindo numa crescente de se levar menos a sério. Isso é muito bom. Eu acho que foi uma evolução muito positiva, porque esse uniforme do Wolverine, que é um uniforme, vamos dizer assim, bem espalhafatoso e muito bonito, diga-se de passagem, ele só foi possível entrar no universo da Marvel justamente por conta dessa parte de levar menos a sério os super-heróis. Então é um ponto positivo para isso. Por exemplo, no começo, né, quando a gente teve o primeiro X-Men, o uniforme era um uniforme pretão, assim, cinza, apagado, justamente porque eles queriam dar importância, né? Enfim, o filme se levava a sério demais e não permitia ter esse uniforme colorido. Mas, ao mesmo tempo, a parte negativa disso é que eu acho que o humor ele tem desconstruído cada vez mais a essência dos super-heróis. Que, assim, cara, não adianta fugir. A essência dos super-heróis é uma essência clichê, porque ela é uma história de sucesso, e como toda história de sucesso, ela se repete infinitas vezes. E tudo que se repete infinitas vezes vira clichê. Então, o humor, ele vem nessa desconfiguração, dessas características básicas do herói.
Então todo o conceito heróico, todo o conceito de ser um protagonista heróico, de ter aquele clichê de salvar os inocentes, salvar, vamos dizer assim, a princesa na Torre do Castelo, ele é satirizado na maioria dos filmes. Eu acredito que nos filmes de comédia, como o do Deadpool, até no Guardiões da Galáxia, isso casa melhor, porque eles são heróis de comédia. Ainda mais no Deadpool, que é um anti-herói. Então isso é permitido. Mas eu acho que, assim, em uma certa medida, eu acho que tem que ter o clichê do herói. Porque senão, o que torna ele um filme de herói não é a fantasia ou o cosplay que o personagem está usando. É possuir os clichês de filmes de herói, né? As histórias de herói, elas têm um ponto em comum. E eu acho que esse filme não tem isso. Isso que me, assim, faltou essa parte pra mim. Ele tem um momento muito legal, heróico, bem forte, porém ele é completamente, na minha opinião, desmoralizado, com piada, atrás de piada em cima disso. Então, tipo assim, o filme do Deadpool, ele é permitido fazer isso. Só que com o Wolverine dentro desse filme, eu achei que poderia ter um pouco... Até assim, pelo respeito do Hugh Jackman ter voltado e tal, do Wolverine ser um personagem que serviu muito à Marvel como instituição ao longo desses anos, eu acho que poderia ter, sim, um carinho maior pro Wolverine. Tem uma cena que eu gosto muito do Guardiões da Galáxia, que apesar de ser um filme, vamos dizer assim, o primeiro Guardiões da Galáxia, um filme bem galhofa, assim, um filme bem humorado, no final ele tem uma cena dele segurando a joia do poder, que eles dividem o poder da joia para ninguém se destruir, que é um momento muito sério. E é um momento clichê de herói. É muito legal esse momento. Tipo assim, o filme se mata a pau ali. E eu acho que faltou isso nesse filme que não tem. Nesse momento do Guardiões da Galáxia não tem piada nenhuma, não tem humor, não tem uma satirização em nenhum momento. Depois dessa cena já começa... Depois e antes dessa cena já começa o humor de novo, né? Antes a gente tem a dança do Peter Quill com o Rohan, né? Mas não durante. Durante essa cena, ela é respeitada, essa cena, ela é bem forte. Então, só para concluir, eu achei que esse foi o ponto que pecou, ter clichês de herói. E, assim, eu acho que os filmes da Marvel, os filmes de heróis daqui pra frente vão precisar achar um meio termo nisso. Porque eu acredito que tá tudo bem o Deadpool usar desse artifício, por ser o Deadpool. Mas eu acredito, assim, que tem vários outros filmes que não deveriam ser tão comédia, assim. E os filmes acabam se tornando muito pastel, porque eles querem satirizar o próprio personagem protagonista da série. Um exemplo disso é o Thor. O Thor, Amor e Trovão é um filme que, assim, eles pegam o personagem e esculacham ele do começo até o final. Porque o próprio diretor deve achar ridículo o personagem, deve achar ridículo os conceitos de heroísmo, não sei. E ele desconstrói tudo. E fica um filme bem pastelão mesmo. Fica um filme, tipo, parece uma sátira do personagem que a gente viu em Vingadores. Agora falando sobre o vilão. O vilão eu achei ele ruim, não gostei muito do vilão, porque é um vilão que ele vai se construindo durante o filme. Ele não é apresentado desde o início, ele não é construído desde o início, ele não tem um objetivo que envolve com a trama principal. Ele se alinha com a trama principal, ele se alinha com as escolhas, o desenrolar do filme. Esse vilão, ele se encaixa nesse momento. Ele não tem aquele objetivo desde o começo, que é mostrado pra gente, o que ele quer, e a gente não tem ele claro. O que torna o filme menos heróico, menos grandioso, porque a gente sabe que todo filme de herói é bom também por conta do vilão. Ter um vilão bom, bem construído, e que é forte, e tem um objetivo legal e complexo, ajuda também a acrescentar o herói. Então a vitória do herói se torna mais grandiosa quando se tem um vilão complexo e bem construído. Na verdade, o filme possui dois vilões, a gente pode dizer assim. A gente tem o Paradox, né, que é um vilão que na verdade é um não vilão, na minha opinião, ele é péssimo, e a Cassandra Xavier. Que a Cassandra Xavier, ela é uma personagem muito bem apresentada, muito boa personagem, só que ela não tem o tempo de tela que ela merecia, assim. A gente não sabe exatamente qual que seria a ambição dela. Ela dá uma virada assim no filme e a gente não entende muito bem o porquê, é muito rápido isso acontece. Eu acho que se eliminasse o Paradox, que é esse vilão, vamos dizer assim, mequetrefe, e mantesse só com a Cassandra, seria um filme muito diferente, muito melhor. E
ela sim tem capacidade de segurar o filme em questão de antagonista mesmo. O Paradox, como foi dito aqui, ele é um personagem assim muito ambíguo. A gente não entende quem ele é, o que que ele é. Ele tem uma relação com um personagem que está subordinado da Cassandra, que a gente não entende de onde vem essa relação. E como foi dito aqui, ele não apresenta nenhum traço vilanesco e ele vai se construindo como vilão porque a cena nos diz que ele é um vilão. Mas você olha pra ele, ele não representa ameaça nenhuma. Ele é um cara que é repleto de alívio cômico todo momento. Retirando esse personagem e deixando só pra Cassandra Xavier, eu acho que seria muito mais interessante. Até pelo fato de lidar com os poderes dela, né? Que são poderes quase de uma divindade. E o Deadpool e o Wolverine serem seres mais terrenos, mas que ao mesmo tempo conseguem, vamos dizer assim, tancar essas habilidades dela por conta da regeneração. Então seria muito mais interessante se fica focado só nela. Agora comentando um pouco sobre a trama. Bom, a trama eu achei um pouco fraca, porque tem muitas coisas que acontecem sem muita explicação, que eles dizem basicamente assim, é isso porque é isso, e aí o filme se desenrola a partir daí. E essas explicações até não têm muito sentido muitas vezes, sabe? É uma coisa assim, aceitem e pronto, porque tem que ser assim, enfim, para o filme ser construído tem que ser dessa forma, então aceite, né? Não desenvolveram tão bem assim. Então, eu acho que foi um ponto bem negativo nesse aspecto. Eu acredito que uma coisa que justifica essa trama mais fraca também é justamente o Wolverine, né? Para fazer essa collab, esse duo entre Deadpool e Wolverine, como que eles iriam fazer, né? O Deadpool e o Wolverine. Então, para explicar essa junção dos dois, a trama meio que foi desenvolvida a partir daí. E como ela foi desenvolvida a partir de juntar o Deadpool e o Wolverine de um outro universo, ela teve esses pontos falhos, esses pontos fracos e mal desenvolvida para isso acontecer. Tá falando um pouco do desafio que a Disney vai ter, e eu acho que a trama ela é mais pobre justamente por conta disso. Eu acho que o filme tinha uma grande oportunidade, ele se vende dessa forma, que ele ia salvar o universo Marvel, que talvez teria uma grande revolução dentro do multiverso, que talvez alinharia algumas pontas soltas na fase 4, mas isso não acontece. Eu acho que isso foi um problema que a Disney não conseguiu resolver e vai ter um baita desafio dos próximos filmes. E o problema da Disney nada mais, nada menos é do que o próprio Deadpool. Mas isso não acontece. Eu acho que isso foi um problema que a Disney não conseguiu resolver e vai ter um baita desafio dos próximos filmes. E o problema da Disney nada mais, nada menos é do que o próprio Deadpool. A Disney, eu acho que ela ainda não sabe como lidar com esse personagem, que é um personagem que é disruptivo e que os fãs esperam muita, vamos dizer assim, baixaria, para dizer o mínimo, desse personagem. Então, necessariamente, a Disney se propôs a fazer o Deadpool como é o Deadpool. Isso é um ponto muito positivo. Mas eu acho que ela ainda não está disposta a inserir o Deadpool na grande trama do universo Marvel. Então, por isso que esse filme ele é bem confuso, assim, e ele fica com uma trama bem isolada para ele mesmo. Como a gente sabe, a Disney ainda tem um público infantil muito, muito grande. E eu acho que ela não está disposta a colocar o Deadpool em interação com os outros personagens, justamente para preservar esse público infantil e para manter as piadas e aquele humor mais leve que o universo Marvel sempre trouxe pra gente. Então é isso, pessoal. A gente gostou bastante do filme, sim. É óbvio que a gente se estendeu um pouco mais nas críticas, não porque a gente não gostou, mas porque eu acho que é as críticas que fazem a gente se diferenciar dos outros canais, dos outros vídeos. Se você curtiu, deixa um like, se inscreve e compartilha. Comenta também o que você achou do filme, tudo que é possível você fazer para ajudar a gente que está no comecinho ainda vai ser muito bacana. A gente vai tentar trazer sempre vídeo diferente para vocês, diferente do que está acontecendo no cenário do YouTube ainda.